vamos para o esboço da lição. Título da lição, verso. De volta ao Egito. Ok, de volta ao Egito, verso. Que o Senhor seja uma testemunha verdadeira e fiel contra nós, caso não façamos tudo o que o Senhor, o seu Deus, nos ordenar por você. Jeremias 42:5. Ok, antes da gente discutir um pouquinho a história da lição dessa semana, vamos para os objetivos. O que a gente tem que percorrer durante essa semana de estudos? Existem 3 objetivos para a gente traçar, para a gente andar por eles. O primeiro deles é um de conhecimento, o segundo o sentimento e o terceiro a prática. O que a gente tem para aprender essa semana? A história final de Judá, após a destruição de Jerusalém pelos babilônios, caracterizada por assassinatos, intrigas e pelo êxodo ao reverso, isto é, a volta para o Egito. Então tem algumas coisas curiosas na lição dessa semana. A primeira delas é: a despeito do cativeiro babilônico ter ocorrido, de tudo que Jeremias disse que ocorreria, aconteceu de fato. Foram levados cativos para a Babilônia várias pessoas do território de Judá. Só ficaram em Judá o restante, aqueles que não puderam ir, filhos pobres de Israel, pessoas com mais idade que não poderiam ir para a Babilônia. Todo o restante foi levado para lá. Os nobres, os jovens, etc. Foi tudo para a Babilônia. A despeito de terem assistido o cumprimento das profecias de Jeremias, o povo não se emendou. Continua com as mesmas práticas, com o mesmo desenho, com a mesma história. E, portanto, olhar essas intrigas e olhar a decisão final que eles acabam tomando de fazer o caminho inverso daquele que foi o caminho da libertação é o grande conhecimento e aprendizado da lição dessa semana. Que, na realidade, repete algo que a gente já estudou. O fato de que o ser humano sem Deus repete a sua história de maldades, repete a sua história de decadência constantemente. Ou seja, para quem rejeita Deus, a história é cíclica, a história se repete. Qual o sentimento ao olhar para essa história desafiante e triste de Israel? A triste realidade do pecado e da natureza humana que se recusa a aprender com a história. Ou seja, o grande sentimento é o de frustração, de perceber essa incapacidade humana de aprender com erros do passado e insistir em repeti-los. Qual é a prática? Decidir aprender com a história e aceitar as lições que Deus precisa nos ensinar. Portanto, a nossa prática é uma resposta inversa àquela que foi a prática do povo de Israel. Ou seja, a nossa prática deveria ser aceitar a Deus, mesmo quando não tenho todas as respostas. Porque é melhor estar com Deus sem respostas do que achar que as tem e ficar sem Deus e descobrir que eu não as tinha e ainda receber todos os resultados de estar longe de Deus. Qual é a historinha dessa semana? É uma história simples, embora eu não consiga encontrar uma palavra melhor para descrever essa história do que uma história desgraçada, desprovida de graça, mas essa é a história de Israel. O que acontece com o povo? Assim que Israel vai para o cativeiro, o rei de Babilônia deixa um governante em Israel. Esse governante, por nome Gedalias, fica como aquele que vai cuidar do remanescente, aquele que ficou em Israel. E ao cuidar desse remanescente, ele já de cara diz ao povo: fui colocado pelo rei da Babilônia com a seguinte incumbência: se vocês aceitarem ficar sob o meu governo, eu vou cuidar de vocês, vocês serão tratados como dignos, poderão morar e habitar a terra. Ou seja, ele já foi dando as coordenadas de que ele respeitaria o povo e cuidaria do povo, porque foi essa ordem que o rei deu. O único detalhe é que eles teriam que aceitar ser governados por Babilônia. Portanto, eles passam a ter em Judá um rei babilônico, um rei indicado por Babilônia, e deveriam servi-lo enquanto rei. Se tivessem ficado nesta condição, eles teriam liberdade de crença, liberdade de prática e liberdade de viver. Bom, a história segue, e seguida a história, o que eles percebem? Eles percebem que começam a surgir focos de insurreição. Vem um sujeito e conta para o rei que tem um tal de Ismael, que está armando um levante para tirá-lo do trono e para matá-lo. O rei olha para aquilo e vê a situação do povo, e ele acha aquilo tão sórdido, tão baixo, que ele não acredita que seja verdade. Eles acabaram de ser invadidos, sabem o poderio de Babilônia,
Não, não é verdade. Isso aí é alguma intriga que estão armando aí no bastidor para gerar falso testemunho a respeito de Ismael. Ele não seria capaz de fazer isso. A despeito disso, um dos amigos de Gedalias chega bem perto dele e diz, me permite hoje à noite, eu vou lá em secreto e mato Ismael. E acabo com qualquer perigo que você possa enfrentar. Ele fala, não, não vai fazer isso de forma alguma. Esse boato é falso, isso não é verdade. A história segue. Ismael arma uma cilada para esse rei dentro de uma situação de festa. O rei recebe o sujeito em casa, dispõe a mesa, recebe os seus amigos, e na hora que ele menos espera, esses amigos atacam o rei, matam Gedalias, matam seus homens, matam parte do seu exército que estava ali e assumem a casa. Ao assumir a casa, eles aguardam o próximo grupo que vem para visitar Gedalias. E o que fazem? Matam todos eles. Vem um grupo de Samaria, que é um grupo de pessoas que havia se distanciado das práticas de Deus. Lá diz o texto, eles vieram homens sem barba, todos retalhados, com presentes e ofertas para entregarem ao rei Gedalias. Quando chega todo esse povo lá de Samaria, o que os judeus fazem? Ismael lidera um grupo e mata todos eles. Exceto um grupinho pequeno que ele deixa vivo. E esse grupinho que ele deixa vivo é o grupo que diz, nós temos bens, nós temos posses, nós temos dinheiro. Ou seja, subornam Ismael para não serem mortos. Todo o resto ele joga dentro de um poço. E assim Ismael assume Judá. O curioso é que quando ele termina de fazer tudo isso, o que acontece com o povo? O povo olha para toda aquela condição e tem um monte de gente que não tinha nada a ver com aquilo. E começa a ficar apavorado pelo quê? Pelo que possa fazer o rei de Babilônia. Aí eles lembram, tem um profeta em Israel. E aí mandam chamar Jeremias. Jeremias, está acontecendo isso aqui. Qual vai ser o resultado de tudo isso? O que Deus quer que a gente faça? Percebe? Primeiro fizeram toda a besteira. Aí vem um grupo, junto com todos os outros que fizeram a besteira. O que Deus quer que a gente faça agora? Porque pode ser que o rei da Babilônia venha para cá. Jeremias ora, 10 dias depois Deus dá a resposta. E a resposta é, fiquem na terra. Fiquem na terra que o rei de Babilônia vai entender o que vocês fizeram e a condição toda do que ocorreu aqui. Ele vai entender e separar quem é o culpado e quem não é culpado de tudo isso que ocorreu. Ele vai atender aos apelos de Deus e vai cuidar de vocês. Assim que Jeremias termina de dar todas as promessas de Deus, de dar toda a orientação, por quê? A intenção deles é, vamos fugir para o Egito. Já que o Egito nos protegeu antes, vamos fugir para o Egito e ficar lá. Abandonar Jerusalém, vamos para o Egito e ficamos lá escondidos, porque se o rei da Babilônia tentar ir atrás da gente, ele não vai lutar contra o Egito. Qual é a resposta de Jeremias para eles sobre isso? Se vocês forem para o Egito, o fio da espada vai consumi-los. O rei da Babilônia vai ao seu encalço até lá, e vocês serão mortos. Essa é a fala de Deus para vocês. Portanto, fiquem em Jerusalém e Deus vai protegê-los se vocês realmente forem sinceros e estiverem arrependidos. Ele termina de falar, todo o povo se olha e responde a Jeremias. O que você está dizendo é mentira. Baruque falou no seu ouvido e te insistiu para você falar palavras maldosas a nosso respeito e pedir para a gente ficar aqui para ser morto aqui em Jerusalém. Reúnem todos os soldados, todas as pessoas, mulheres, idosos, crianças, e começam uma caravana para o Egito. Ou seja, aquilo que Deus fez lá atrás, libertando o povo, trazendo para Canaã, eles agora por si mesmos decidem voltar ao lugar da escravidão. Jeremias vai junto, porque eles levam Jeremias junto. Eles, além de sonegarem a profecia de Jeremias, ainda o levam junto para o Egito. Quase como um talismã ou um amuleto da sorte. Vai que ele esteja certo, então pelo menos Deus não vai matar Jeremias. Levam Jeremias para o Egito, o que Jeremias faz quando chega no Egito? De novo, começa todo aquele processo que ele havia feito antes de Judá ser invadida por Babilônia. Ele manda o seu moço ir lá e colocar na frente da casa de Faraó uma pilha de pedras enterrada, rejuntada na porta da casa de Faraó, e usa isso como ilustração para dizer, sobre essas pedras e nessa condição virá o rei da Babilônia para fazer com vocês o que vocês estão vendo ali, vai enterrando as pedras.
Ilustrado isso, o povo olha para tudo aquilo, vê toda aquela condição e continua não crendo. Jeremias apela para o arrependimento deles. Qual a resposta do povo? Estava tudo bem com a gente enquanto a gente ofertava bens, materiais, sacrifícios à rainha dos ventos, à rainha dos céus. Quando a gente parou de fazer isso, veio a destruição, veio a invasão babilônica, veio tudo. Ou seja, qual a resposta deles para Jeremias? O Deus que você tem não nos serve. As coisas iam bem, nós comíamos bem, tínhamos bens, tínhamos de tudo. Quando a gente abandonou isso, veio a destruição. Aqui se referia o povo, à reforma de Josias. Depois que passou a reforma de Josias, veio o cativeiro. Antes da reforma de Josias, estava tudo bem em Israel. Estava mesmo, sob o ponto de vista humano, estava tudo bem. Depois da reforma de Josias, decadência até a destruição. O que eles não repararam é que a decadência veio porque eles romperam com a reforma. Assim que Josias morreu, eles rompem com a reforma e a decadência vem e a destruição vem. O problema deles era esse. Israel não conseguia enxergar além dos seus próprios desejos. Ou seja, qual é o grande problema com o pecado e o que ele provoca na gente? Primeiro, o pecado distorce a figura de Deus. Eu deixo de ver Deus como Ele é e passo a ver Deus do jeito que eu pintei. Segundo problema com o pecado é que eu deixo de me ver com a tinta de Deus. Eu passo a me ver com outro quadro diferente daquele que Deus pintou a meu respeito. O terceiro é que eu me coloco acima de Deus, uma vez que o Deus que eu construí para mim mesmo, no final das contas sou eu, apenas espelhado lá. Ou seja, eu crio uma ideia de Deus, desenho essa ideia de Deus, projeto os meus sentimentos pecaminosos sobre esse Deus, e as ordens que esse novo Deus que eu construí dá para mim são exatamente aquelas coisas que eu queria fazer, só não tinha como. Ou seja, eu pinto o meu próprio desenho. No final das contas, Deus sou eu. O problema com essa distorção é que ela me leva à autossuficiência. E é o que aconteceu com esse povo todas as vezes em que entrou em decadência. O mesmo problema se repete hoje, ou seja, mesmo com a história toda passada, mesmo com todo o desenho corrido, a gente continua repetindo exatamente o mesmo erro. A autossuficiência, a definição das nossas próprias verdades e, por fim, a gente ainda culpa a Deus pelo resultado. Afinal de contas, nós pintamos um novo Deus e aí podemos culpá-lo. O último desafio que a gente tem, o último desenho que a gente tem, que está retratado no apelo que Jeremias fez de arrependimento ao povo, é o mesmo que vem hoje para nós, que é o mesmo apelo de João Batista nos dias de Cristo. Arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. O mesmo desenho se repete na história atual. Temei a Deus, dai-lhe glória, porque vinda é a hora do seu juízo. Adorai aquele que fez o céu, a terra, o mar e a fonte das águas. Portanto, essa história que se repete, ela deveria soar no século XXI como uma advertência última de Deus, de misericórdia, não querendo que ninguém se perca, mas antes todos cheguem ao arrependimento. Portanto, qual é a nossa prática? Olhar para toda a história passada, em todas as fases dela, as fases que a gente repassou na lição da semana passada, que é a lição das alianças, cada uma das alianças feitas de Deus por Deus para com o seu povo, foram rejeitadas e o resultado veio. Não será diferente no nosso tempo. Deus tem uma aliança firmada conosco, mas ela depende de uma resposta. A não resposta implica em Deus não poder cumprir o que Ele prometeu. E o que Ele disse que acontecerá, acontecerá. O que aconteceria, acontecerá. Portanto, o que Deus quer que aconteça, Ele só pode realizar mediante a minha resposta. O que Ele não quer que aconteça, Ele não terá como evitar, porque a escolha foi minha. Foi assim em todos os tempos passados, será assim no último tempo da história. E aí, dali para frente, o pecado não mais existirá. Portanto, esse é o último momento da história humana em que a gente pode responder a esse apelo de graça. É o último momento em que a gente tem um desafio em aberto, como propõe a lição, na lição de quinta-feira. A gente tem um desafio em aberto, e esse desafio é a aceitação. A aceitação incondicional de um Deus que amou. E aí Ele cumprirá o resultado. Que a semana possa ser interessante, nesse relembrar
desse desenho final, desse pedacinho final da história do povo de Israel, e que nos provoque de uma vez por todas a enxergar todo esse apelo de graça de Deus e essa intenção de Deus em salvar. Que a nossa resposta seja a resposta positiva, esse é o desejo para essa semana. Vamos orar? Querido Pai que está nos céus, te agradecemos pelo dom da vida, te agradecemos porque ainda podemos olhar para o futuro com a esperança da salvação, te agradecemos pelo período de graça e por tua tolerância em alargar o tempo para que teus filhos não se percam, mas pedimos poder para que isso se dê o mais brevemente possível, para que o mundo seja despertado da sua condição de letargia, para que a igreja se perceba como o atalaia final do cumprimento da tua missão e que todos aceitem essa missão para propagar o Evangelho e abreviar a tua vida. Perdoa nossos pecados, dá-nos a tua graça e o teu poder, é o que lhe pedimos em Jesus. Amém.